Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre uma aplicação de rotação e translação no plano complexo. Vamos falar de um exemplo de uma curva chamada cicloide. Bem, e aí, antes de falar sobre a cicloide, como obter as equações paramétricas dessa curva, tão conhecida na física, vamos fazer um breve resumo sobre a rotação e a translação no plano complexo vista em aulas anteriores do nosso canal. Então perceba que se você vai fazer a rotação, então você vai olhar para esse círculo aqui, um sistema de coordenadas x e y no plano complexo, x é o eixo real, y é o eixo imaginário. Tá? E esse ponto P, ele tem uma distância r em relação à origem zero aqui. Então esse referencial é chamado de referencial S. As retas em vermelho, e em preto você tem o referencial S', que é o referencial girado em relação ao referencial S de um ângulo θ aqui, ó. Esse ângulo aqui, esse eixo Y veio para o Y', o X veio para o Y' através de uma rotação no sentido anti-horário de um ângulo θ. Bem, e aí, esse ponto P ele pode ser representado, você pode escrever esse ponto P em relação tanto ao sistema de coordenadas S quanto ao sistema de coordenadas S' do plano complexo. Em relação ao sistema S, esse ponto P, a rotação dele foi de θ mais alfa. E em relação ao sistema de coordenadas S', que é em preto, a rotação do ponto P ocorreu somente de um ângulo alfa no sentido anti-horário. Então, você pode interpretar, nós fizemos essa aula com detalhes sobre a interpretação geométrica do produto de dois números complexos. O produto de dois números complexos, para o módulo de um deles igual a 1, você tem uma rotação aqui no plano complexo de um ângulo alfa, de um ângulo θ, perdão. E aí, isso no sentido anti-horário, tá? E então, o produto de dois números complexos, nós interpretamos isso como uma rotação que pode ou não alterar aqui o módulo do ponto P, uma rotação no sentido anti-horário. E já a translação no plano complexo, se você tem um sistema de eixo Y duas linhas e X duas linhas, que é o referencial S duas linhas, a origem, o ponto central do meu círculo, ele pode ser mapeado com um ângulo beta aqui, em relação ao referencial S. E esse ponto central ele vai ter componente x duas linhas e y duas linhas também no plano complexo. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Então, no caso da rotação, nós podemos representar por uma matriz de rotação. Você tem como conectar a matriz de rotação com o produto de números complexos. Tá? Nós fizemos isso. Então, as coordenadas sem linha, aqui no caso do referencial S, com linha, que é o referencial S', nós podemos mapear um no outro através dessa matriz de rotação no plano complexo de um ângulo θ. Essa rotação aqui no sentido, no caso, anti-horário. Mas para a nossa análise do nosso problema, que vai ser a cicloide, eu vou trocar θ por menos θ, ou seja, em vez de eu fazer uma rotação no sentido anti-horário, eu vou fazer uma rotação no sentido horário. Então, quando você troca θ por menos θ, a matriz de rotação, que era essa, vai ser a sua inversa. E a sua inversa é só trocar aqui θ por menos θ, preserva, aqui troca de sinal, tá certo? Trocando θ por menos θ, aqui troca de sinal, já que é uma função ímpar, e a função par não se altera. Perfeito? E aqui, o que você vai ter é o seguinte, perdão, não é a matriz inversa, basta trocar, na verdade é a inversa, assim, tá? Perdão. Então, isso, esse produto de matrizes, uma matriz 2x2 por uma matriz coluna, é igual a matriz coluna, isso pode ser representado por um produto de dois números complexos. E vai dar esse resultado aqui, olha, Você pode abrir aqui e resolver e ver lá nas aulas do canal que você vai... esse resultado já foi obtido. Então, vai obter uma parte real mais uma parte complexa aqui, I, tá? Onde... nós vamos já fazer uma simplificação aqui para o nosso caso, que é o caso da cicloide. Então, o que foi que eu fiz? Eu troquei. Em vez de eu estar girando no sentido anti-horário, esse círculo vai se girar no sentido horário. Troca θ por menos θ, esse vai ser o sentido do giro. E o sentido da translação vai ser uma translação para a direita, ou seja, esse círculo, ele vai ter um R fixo,
ou seja, o módulo de Z vai ser 1 aqui, ó. Vai ser fixo, ele vai girar no sentido anti-horário, no caso, para cá, né? E a translação vai ocorrer para a direita, tá? Então, se a translação ocorre para a direita, você vai ter uma subtração de números complexos, né? No caso da translação. No caso da rotação, a matriz vai ser essa, que vai fazer a rotação no sentido horário. Então, o ângulo beta é o ponto Z da origem, aqui é esse ângulo, tá? Menos o Z de gama, onde o Z de gama vai ser o ângulo, basicamente o alfa mais o θ. Ou seja, esse ponto P aqui, ele pode ser mapeado como sendo essa rotação de θ mais alfa. Esse vai ser o ponto gama, o ângulo gama. E o beta vai ser o ângulo mapeando o centro do meu círculo que vai estar girando. Então, esse aqui vai ter componentes, aqui no caso o Z de beta, vai ter componentes tanto real quanto imaginária, tá? Duas linhas, né? E aqui também, né? Eu já agrupei aqui no caso para a coordenada x, né? Esse ponto P aqui para a coordenada x, ele vai ter x duas linhas, né? Menos no caso R de x', tá? Que é essa componente aqui, essa subtração. E a outra componente do gama alfa mais θ vai ser o y duas linhas menos o R de y', tá? Então, aqui o R de y' vai ter esse camarada aqui, né? O R de x' vai estar aqui. Então, eu mapeei aqui tanto a parte do eixo real quanto a parte do eixo imaginário, tá? Então, tá aqui, parte real e parte imaginária da subtração de números complexos, que significa, a interpretação física seria uma translação para a direita, tá? Ou seja, para cá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar essas duas contribuições. Eu vou combinar. Então, o que é uma ciclóide, no final das contas, vai ser uma translação e uma rotação, tipo de uma roda de carro, uma roda de bicicleta. Então, se você pega uma roda de bicicleta, a extremidade dela, e mapeando o seu ponto a ponto, em cada instante, você vai ver que a roda da bicicleta ela vai girando no sentido horário e vai transladando para a direita, por exemplo. Então, é esse tipo de movimento que eu vou descrever aqui. Então, é um produto de números complexos e uma subtração de números complexos. Então, a minha função W, que tem componente parte real e parte imaginária, esse W vai ser o produto de números complexos mais essa subtração de números complexos, tá? É isso que vai ser feito. E aí, para garantir a questão do... Como isso aqui é um movimento clássico, né? É uma física clássica, então o módulo não deve ser alterado se você olha para um referencial e para o outro. Isso, independente da velocidade, esse módulo não pode ser alterado, né? Não estamos estudando a relatividade, e sim o caso newtoniano. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e garantir que esse módulo de Z seja igual a 1. Módulo de Z igual a 1, então você vai reescrever isso aqui, tá? Módulo de Z igual a 1 e vai substituir aqui e vai reescrever esse termo, parte real mais I, parte imaginária. E aqui também, na parte real e parte imaginária, você vai agrupar os termos. E no final das contas você vai separar parte real e parte imaginária dessa nova minha variável W aqui no plano complexo. Então, continuando, o que nós vamos ter aqui o W, né? Você vai pegar aqui essa parte real, tá? Tá aqui, ó, parte imaginária, tá aqui, isso para módulo de Z igual a 1, tá? Módulo de Z igual a 1. E aí você pega agora a parte da subtração de números complexos. Esse termo aqui e esse aqui, ó, como está em preto. Então, você vai agrupar aqui, ó, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Agrupa tudo. Obtive aqui, olha, parte real em cima, parte imaginária em parêntese. Esse W é o x mais y, como foi dito inicialmente, vai ter parte real e parte imaginária. E aí você separa, a parte real é tudo isso, tá aqui, ó. Já ajeitando termo a termo, tá? Ok? Esse cara agrupa com esse, olha. E a parte y, a parte imaginária, é esse termo. Então, a parte real e a parte imaginária, no caso do meu W, vai ser as funções, as equações paramétricas do meu círculo que está girando e transladando, né? X vai ser a parte real de W, y a parte imaginária. Essas vão ser as equações paramétricas, né, horárias, tanto com relação
ao eixo horizontal quanto ao eixo vertical, tá certo? Então, para o nosso caso, que é o caso da cicloide, nós vamos fazer alfa igual a 0, ou seja, esse ângulo inicial aqui em relação ao ponto P, esse ângulo alfa, esse ponto P ele vai estar aqui, ó. Perdão, o ponto P vai estar sobre aqui o eixo X aqui, ó. O eixo X', alfa igual a 0, ele vai estar bem aqui, com o tamanho de módulo R, tá? RY', né? Então, R de Y', quando você faz isso, essa componente R de Y', ela vai estar projetada aqui, ó, ela vai ser nula. E a componente R de X' sobre o eixo linha vai ser o próprio raio R. Tá aqui, ó. Tá? Então, fazendo alfa igual a 0 aqui, seno de 0 dá 0, e o cosseno de 0 vai dar 1, vai dar o próprio R. Já as componentes x duas linhas e y duas linhas, você vai ter o seguinte, olha, y duas linhas é igual a R, ou seja, esse ponto aqui, esse círculo vai estar girando e transladando para a direita, então esse círculo vai estar encostando aqui no eixo horizontal, aqui no eixo x duas linhas. Então, esse ponto central do meu círculo, ele tem exatamente, quando essa ponta estiver aqui encostando nesse eixo, essa distância aqui em relação a y2' vai ser o próprio raio do meu círculo, que está aqui, ó. E o meu x duas linhas, né, que vai ser exatamente a variável que translada, enquanto o meu círculo está transladando para a direita, esse ponto vai ser mapeado como sendo a minha velocidade vezes o meu tempo. Como se fosse lá uma translação parecida com a translação, as transformações de Galileu, né? Então, vai ser VT, a velocidade do meu círculo, né, do meu centro do meu círculo girante, vezes o tempo que ele girou, né? Isso vai ser a componente x duas linhas. Essa componente, essa distância daqui para cá, tá? E aí, o V é o próprio ômega R, ou seja, a velocidade tangencial, né? Tangencial aqui do meu ponto a ponto sobre o meu círculo, vai ser a velocidade tangencial, vai ser a velocidade angular vezes o seu raio, vezes o tempo. Ômega vezes o tempo é o próprio ângulo, tá? E sobra o R aqui. Então, se você faz assume esses valores colocados aqui, que eu acabei de exemplificar no caso 1, que é o nosso caso da cicloide, e substituir tanto na equação paramétrica para x quanto para y, né, da minha variável W, que significa que o meu círculo está girando no sentido horário, né, e também está transladando para a direita. Quando você faz isso, você vai obter para x aqui, ó, essa equação, e para y essa equação, tá? Essas equações, se você, tanto a equação paramétrica para x quanto para y, se você pegar aqui e plotar um gráfico delas, elas são perfeitamente equivalentes às equações paramétricas da cicloide. Então, se você buscar na internet as equações mais comuns, né, que você vai ver da cicloide, são x igual a rt menos seno de t, né, e y r 1 menos cosseno de t. Então, essas equações paramétricas, onde o t é o tempo, né, o tempo aí vai estar mudando, tanto para x quanto para y, são as equações que você vai encontrar na internet aí para as soluções paramétricas para a cicloide. Mas as nossas equações são essas. Então, se você fizer uma troca de θ para θ mais π sobre 2, aqui, ó, então aqui θ fica θ mais π sobre 2, aqui fica θ mais π sobre 2. O cosseno de θ se transforma em menos seno de θ. E aqui o seno de θ mais seno de θ mais θ sobre 2 transforma seno de θ em cosseno de θ. Se você faz essa mudança, cosseno de θ trocando para menos seno de θ e seno de θ trocando para cosseno de θ, as novas equações paramétricas com essa mudança vão ser perfeitamente equivalentes a essa que você procura na internet. E o gráfico vai ser exatamente esse aqui, olha. Então, quando você pega a extremidade de uma roda de bicicleta ou de um carro e mapeia ela ponto a ponto em cada instante, você vai ver que a roda ela vai fazer esse movimento aqui, ó, em preto. Esse movimento é a curva, essa curva em preto é chamada de cicloide. Então, ela tem um comprimento aqui, ó, ela tem um período de 2πr, R é o raio do teu círculo, e uma altura de 2r, ou seja, é o diâmetro da tua roda, tá? Aqui é o comprimento da circunferência, é o período dela.
Então, se você não faz essa troca de θ para θ mais π sobre 2 aqui, nas equações em vermelho para x e para y, se você não faz isso, você plotar os gráficos como estão aqui, em vez da minha curva, da minha cicloide sair da origem, ela vai sair aqui exatamente do meu raio R igual a... em vez de sair aqui da minha origem, a curva vai sair aqui para o valor igual a R. Então, ela vai fazer descer aqui e vai seguir normal. Então, com esse ajuste, você pode comparar essa equação com essa, é perfeitamente equivalente com essa mudança, com essa troca, tá? E aí a minha cicloide ela vai percorrer aqui período de 2πr, né? Vai ser o período da minha cicloide e a altura que ela alcança é exatamente o diâmetro do meu círculo. Então, meu círculo ele vai girar e transladar sobre esse eixo, né? Ele vai girar aqui no sentido horário e vai transladar para a direita, sentido horário transladando para a direita. Então, você vai ter aqui as equações paramétricas que descrevem a cicloide, que é essa curva em vermelho, tá? Então, esse é o primeiro exemplo de aplicação de uma rotação e de uma translação do plano complexo. Você pode depois, né, eu posso depois fazer outros exemplos, no caso da hipocicloide, epicicloide, do próprio movimento do Sol ao longo de um ano, né? Cada nascer do Sol você vai ter um analema, então você vai ter várias aplicações interessantes, né, dessa interpretação física da translação e da rotação de um plano complexo, tá? Espero que todos tenham gostado, até mais e bons estudos.